Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com a analista. A nossa convidada de hoje é a nossa analista e consultora, Maísa Romanello. Tudo bom, Maísa? Olá, boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Tudo tranquilo. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia completou um ano, né? O que a gente poderia falar, Maísa, sobre o conflito, né? O que sobrou para o setor de fertilizantes, como ele foi afetado? O que a gente poderia dizer sobre isso? O setor de fertilizantes foi um dos mais afetados durante quando iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Trouxe de imediato muitas incertezas quanto ao fornecimento, né, de fertilizantes e também de alimentos no mundo. Trouxe um grande alerta para a segurança alimentar quando a Rússia invadiu a Ucrânia. É importante lembrar que a Rússia é um dos principais produtores mundiais de fertilizantes e principal fornecedor para o Brasil. Em torno de 22% do que a gente importa vem da Rússia. E a gente é um grande importador de fertilizantes. Nós importamos em torno de 85% do que a gente consome. Então, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, acendeu um temor muito grande de que pudesse faltar fertilizantes para o Brasil e também para outras grandes potências produtoras de alimentos para o mundo. Outro ponto importante também, que tem tudo a ver com o setor de fertilizantes, foi a questão energética. Então, a Rússia também é uma grande fornecedora de gás natural para a Europa. O petróleo também sofreu as consequências da guerra. Então, as matrizes energéticas que são produtoras, são matérias-primas para a produção de fertilizantes, também foram fortemente afetadas, e tudo isso gerou grandes consequências nos preços dos fertilizantes. Perfeito. E o que a gente poderia dizer, Maísa? A situação atual, como é que é a situação dos preços, como é que o produtor está recebendo o preço dos fertilizantes, para depois a gente fazer um panorama do futuro, né? Pelo menos atualmente, como é que estão os preços dos fertilizantes? Bom, após os preços atingirem recorde em abril, justamente em decorrência da guerra, então cada fertilizante foi afetado de uma maneira, né? Então nós temos os nitrogenados, os fosfatados e os potássicos. Os nitrogenados, a grande consequência, como eu comentei, foi em relação ao custo de produção, então o gás natural subiu fortemente, isso afetou a taxa de produção dos nitrogenados, porque o preço do gás natural muito elevado interrompeu a produção dos fertilizantes nitrogenados, porque não tinha como produzi-los a uma margem lucrativa para essas indústrias. Então, a gente teve esse impacto no setor dos nitrogenados. Para os fosfatados, as sanções contra algumas empresas, contra algumas personalidades importantes do ramo de fertilizantes também afetou a disponibilidade dos fosfatados. E para os potássicos também as sanções afetaram, e aí a Rússia seria um meio também para driblar as sanções da Bielorrússia. Então, a Rússia e a Bielorrússia são muito parceiras, e a Bielorrússia sancionada poderia ser auxiliada pela Rússia, e a Rússia entrou em guerra, e aí o fornecimento de potássicos foi ainda mais comprometido. E a partir do momento que tudo isso aconteceu, os preços atingiram recorde em abril, e agora o que a gente espera, o que veio acontecendo após esses preços recordes de abril, foi uma queda nos preços, justamente porque o mercado se reorganizou. Teve que, nós brasileiros, o Brasil foi atrás de outros fornecedores, então a gente teve ali uma diplomacia dos fertilizantes. Também o mercado se reorganizou na questão de quebra de demanda, então com os preços muito elevados, a demanda não conseguiu comprar esses preços elevados. Enquanto isso, há outros países, né, que não foram afetados pela guerra, então Estados Unidos, Marrocos, Arábia Saudita, que são grandes produtores, Canadá também de potássicos, são grandes produtores de fertilizantes, aumentaram suas taxas de produção para justamente lucrar com esses preços mais elevados, e tudo isso trouxe agora um reequilíbrio no mercado. A gente tem, no momento, grande oferta e quebra de demanda. Essa quebra de demanda que ocorreu a partir dos preços recordes fez com que agora os preços entrassem em forte queda. Então, no momento, a gente tem queda dos preços. Também ocorreu um adiantamento das compras. Então, o Brasil, por exemplo, no ano passado, adiantou as compras já logo no primeiro semestre, devido aos temores de que pudesse faltar fertilizante. E aí, os estoques ficaram bastante abastecidos. E isso tem levado a uma atual queda nos preços. Perfeito. Então, para o produtor que vai plantar agora, né, no primeiro semestre, a safra 23, 24, ele deve receber preços mais atrativos, deve conseguir preços melhores para os fertilizantes.
Sim, em relação ao ano passado, os preços já caíram significativamente, então, todo aquele problema que foi enfrentado no ano passado, na safra 22-23, com preços recordes, a gente tem um panorama bem melhor para esse ano. Então, a gente deve ter, sim, preços bem melhores para a safra 23-24, e a tendência, né, para esse ano é realmente que esses preços retornem a patamares melhores. Mas ainda a gente tem alguns impactos da guerra ainda influenciando e impedindo que esses preços retornem a patamares médios de anos anteriores. Perfeito. Em relação ao Plano Nacional de Fertilizantes, o governo federal voltou a falar sobre o assunto. Essa semana vão ocorrer reuniões sobre esse tema. O que esperar? Ele é viável? O que extrair de positivo para o mercado brasileiro de fertilizantes? Bom, o Plano Nacional de Fertilizantes ele iniciou no ano passado, no início do ano passado, e a guerra da Rússia foi um dos fatores que levou o governo a tomar essa medida, porque a nossa dependência por importações, né, o temor de que o que acontece em outros países influencia diretamente aqui para a gente, então o temor de que pudesse faltar fertilizantes, acendeu esse alerta, né, de que a gente tem que incentivar a nossa indústria nacional. Então, como eu disse, a gente importa 85% dos fertilizantes que a gente consome, é um valor muito expressivo para a importância da nossa agricultura, né? Então, esse plano nacional ele visa reduzir essa dependência por importações e aumentar a nossa produção nacional. É um plano de longo prazo, então a gente não vai ver isso ocorrendo imediatamente, tendo impactos agora, mas ele está sim em andamento e a gente já vê alguns investimentos e incentivo para a indústria local. O principal ponto que foi discutido na última reunião entre os ministros para falar sobre o Plano Nacional de Fertilizantes é a questão energética. Então, o Brasil ele tem a sua matriz energética de hidrelétricas e para a produção de fertilizantes a gente usa muito gás natural. Então, seria muito importante investir em gasodutos. Então, tem toda uma infraestrutura necessária para incentivar a produção nacional de fertilizantes. E um dos pontos que nos impede de ser grandes produtores é a nossa competitividade. Então, a gente tem custos de produção muito elevados por conta de impostos. Enfim, a nossa indústria de fertilizantes ela não é incentivada da maneira correta para que a gente possa ser competitivos. Então, ainda compensa importar do que produzir no país. Então, é esse um dos pontos fundamentais que o Plano Nacional de Fertilizantes está visando, né? Incentivar a nossa indústria local para que a gente possa se tornar competitivos no setor. Mas também tem questões geológicas que não dá para modificar. Então, por exemplo, nós não temos minas de potássio suficiente para suprir a nossa demanda. Então, tudo isso está sendo avaliado, quais minas a gente vai poder explorar, também tem questões ambientais envolvidas e tudo isso vai ser avaliado nesse Plano Nacional de Fertilizantes e tudo isso a longo prazo. Tem muito a ser feito, né? Mas Tem muito a ser feito. perfeito. Então, resumindo, a situação é um pouco melhor para o produtor, né? Neste ano, na comparação com o ano passado, e para os próximos meses também deve ficar tranquila com uma oferta grande em relação à demanda, né? Pelo menos uma oferta maior, né, em relação à demanda, né? Sim, no ano passado, nesse período, a gente tinha uma preocupação muito grande, né, de que fosse faltar fertilizantes, e isso, como eu disse, o mercado se restabeleceu. Agora, nesse primeiro semestre, a gente tem a demanda indiana e americana, que vão ditar os rumos dos preços, então, conforme for essa demanda, os preços vão se modificando, mas, como eu disse, os estoques estão bastante abastecidos, houve também quebra de demanda, e isso tudo deve fazer com que os preços se mantenham em queda nesse primeiro semestre do ano e os produtores aí com boas oportunidades para comprar para a safra 23-24, também olhando as relações de troca, né? É importante olhar os preços da soja, do milho, da commodity produzida para a aquisição dos fertilizantes esse ano. Muito obrigado, Maísa, pela tua participação e até uma próxima, viu? Eu que agradeço. Até mais. Até mais.